Olá, me chamo Diego Carneiro, sou advogado especialista em direito condominial e no espaço jurídico deste mês abordaremos um tema que ainda gera muitas dúvidas no universo condominial, que é o arremesso de objetos em condomínios. De quem é a responsabilidade nesses casos? Você sabe? Não se preocupe, estamos aqui para te contar. Muitas vezes esse tipo de ação passa despercebida, principalmente quando não afeta alguém diretamente. Contudo, o assunto chega à tona quando algo mais sério acontece. Quem é síndico ou vive em condomínios já deve ter presenciado objetos sendo arremessados de apartamentos ou até mesmo teve um bem danificado por esta prática. Infelizmente, em alguns locais é muito comum o registro do arremesso de objetos, como por exemplo, bitucas de cigarro, pedaços de frutas, brinquedos, pilhas e outros objetos. Mas quando isso acontece, você sabe de quem é a responsabilidade? Pois bem, vejamos o que diz a lei neste sentido. Quando objetos são arremessados e causam danos, a primeira medida é tentar identificar o responsável pelo arremesso de objetos. Isso porque é o próprio proprietário do imóvel de onde veio o objeto arremessado que será responsabilizado pelo ato. Não importa o que está sendo jogado ou se a queda ocorreu por algum acidente. Neste sentido, o Código Civil nos ensina em seu artigo 938 que aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Então, verifica-se que é um caso de responsabilidade civil objetiva e que não prescinde da demonstração de culpa ou dolo, ou seja, o dever de indenizar ocorre independentemente de culpa ou dolo. Na prática, identificando o autor, ele pode ser penalizado com uma sanção administrativa, que vai desde uma notificação de infração ou até mesmo a aplicação de uma multa condominial. E isso vai depender do que prevê a sua convenção de condomínio ou o seu regimento interno. Nesse sentido, as referidas penalidades devem ser aplicadas diretamente pelo síndico após tomar conhecimento do fato, independentemente do dever do infrator de reparar o dano ocorrido. Caso não seja ou não possa ser reparado o dano, o caso pode parar na justiça comum. A vítima pode entrar com uma ação de reparação de danos, onde o valor da indenização poderá ser fixado pelo juiz, ponderando as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação de quem o causou, o sofrimento ocasionado e até mesmo a condição do lesado. Como provar isso? O arremesso de objetos ele pode ser provado principalmente por imagens captadas das câmeras do próprio prédio, ou até mesmo através das câmeras de terceiros. Além disso, o testemunho oral ou escrito de pessoas que viram o fato também é considerado válido. Outra dúvida muito comum é quando o autor do fato não é identificado. Na maioria das vezes, infelizmente, o autor do arremesso de objetos não é identificado ou não se manifesta como culpado pelo aquele fato. Nestes casos, o condomínio deve assumir o dano, ou seja, a despesa será custeada pelo condomínio e que, se não tiver receita, deverá ratear entre todos os moradores, o que na lei é chamado de responsabilidade solidária. Para evitar que todos paguem pelo erro de apenas um único morador, os funcionários do condomínio ou o síndico devem tentar manter contato com os moradores na tentativa de que reconheçam o erro e se responsabilizem. Porém, isso é muito pouco comum de acontecer. Dica da Carneiro e Santos. Em caso de reclamações recorrentes em condomínios sobre arremesso de objetos, recomendamos o condomínio investir em campanhas internas de combate aos arremessos, que podem ser desde a fixação de mensagens nos quadros de avisos, nos elevadores, envio de e-mails ou cartas direcionadas a todas as unidades. Bem como é muito comum utilizar o redirecionamento das câmeras de segurança com boa qualidade para cobrir as fachadas dos condomínios, certo? Outra dica, essa filmagem ela deve se limitar à parte externa para evitar a invasão de privacidade. Espero ter colaborado para aprimorar o seu conhecimento acerca de mais um tema do direito condominial e até o próximo mês com mais um tema de conhecimento. Muito obrigado!